Olá, tudo bem? Tranquilos? Passando por aqui, ontem no corredor do colégio, uma galera perguntando: e aí, vai ter guerra, não vai ter guerra? Ucrânia, Rússia? E eu fiquei um pouquinho assustado porque ninguém perguntava também: ué, e a União Europeia, Estados Unidos? Não tem nenhuma participação? Não tem motivo? Não tem nenhuma influência? A Ucrânia é um país localizado no leste europeu, tem a saída para o Mar Negro. Se você pega a região ali da Crimeia, você tem o Mar Azov e a Rússia. É uma das principais portas de entrada da Rússia para a Europa e é sempre bem assim bom lembrar sobre essa questão geopolítica, porque o ex-secretário no governo do Jimmy Carter, ele falou uma parada espetacular para a região, né? A Ucrânia, ela consegue ter um ponto crucial para a Europa e para a Rússia, mas se a gente tirar a Ucrânia da Rússia, a Rússia perde. Então há uma questão geopolítica muito forte envolvendo determinadas relações. A Crimeia, ela foi anexada em 1918 como uma república autônoma à questão da Rússia, Federação Russa. Em 22, aquela parte de toda a União Soviética. Só que em 1954, Gorbachev, então presidente da União Soviética, tinha certas emoções, certos sentimentos com a região, com o leste ucraniano de modo geral. Há um ponto crucial também para a gente entender sobre uma divisão, né? Havia a União Socialista Soviética Russa e havia também a da Ucrânia. E um ponto crucial é a separação da Ucrânia em dois pontos. O leste da Ucrânia com indústrias bélicas até, as questões nucleares, e o oeste da Ucrânia muito agrário e pobre. Então há uma diferença também entre esses dois lados, que representava uma geopolítica da cortina de ferro de toda a conjuntura da Guerra Fria. Esse é um ponto também muito importante, né? E aí quando você tem, por exemplo, a fragmentação da União Soviética, eu não vou alongar essa trajetória da história, mas a fragmentação da União Soviética, você tem a Ucrânia, independente, totalmente autônoma. Mas você tem também uma pressão russa. Por quê? Quando lá atrás, em 1954, a Crimeia passou para a Ucrânia, pelo um pedido especial do presidente da União Soviética daquele momento, o parlamento soviético, com 27 membros ali do alto comitê para fazer a aprovação necessária, ele não teve quórum. Dos 27, apenas 13 votaram e aprovaram, 13 compareceram, foi unânime a votação, mas apenas 13 compareceram, então não teve quórum. Então, por essa parte de uma legislação da União Soviética em 54, não deveria ter sido aprovado, não deveria. Em 1992, a Rússia vai reclamar sobre essa questão de 54, falar: olha, aquilo ali foi aprovado, mas foi ilegal, foi considerado ilegal. E aí o que o presidente da Ucrânia vai fazer? Olha, vamos sentar à mesa para negociar. E uma dessas negociações envolve Porto Sebastopol, que teria, olha só, uma questão importante, uma autonomia, uma questão bélica, a saída para o Mar Negro, controle russo, uma base militar russa até 2017. Então, quando a gente fala até 2017, já passou. Mas a gente vai ter uma outra abertura que vai até 2042, traduzida pelo presidente ucraniano Yanukovych, isso em 2013 e 2014, antes das tensões que eclodiram na Ucrânia. Então a gente começa a perceber, e é importante relembrar o que foi o consenso de Washington em 1989. Aquela cartilha neoliberal, ela também penetra no leste europeu. Há um outro ponto que nós não podemos esquecer em hipótese alguma. Gorbachev, em 1985, quando ele anuncia as tais reformas, Perestroika, Glasnost, teve um acordo. Esse acordo ele não foi documentado, ele não foi assinado, mas esse acordo acabou também servindo para enganar os russos mais à frente. Esse acordo foi uma promessa, Estados Unidos, OTAN, de não avançarem para o leste europeu.
o que aconteceu já na década de 90, a própria Ucrânia, em 1994, recebeu um convite informal do Bill Clinton, né? Informal porque não foi oficial, mas já havia uma sedução para que a Ucrânia pudesse fazer parte da OTAN. Vejam bem, e há 5 ondas da década de 90 para o tempo atual de expansão da OTAN no leste europeu. Isso é um ponto fundamental, crucial. Por quê? Imagina a Rússia instalando bases militares, mísseis, artifícios de defesa, de ataque nas fronteiras com os Estados Unidos. Vocês devem lembrar da Guerra Fria, a Guerra dos Mísseis em 1962, o caso dos mísseis instalados em Cuba apontados para Miami. Não deu uma confusão? Quase que a Guerra Fria virou quente? Imagina isso hoje no século XXI, Vladimir Putin, presidente então da Rússia, instalando esse aparato bélico nas fronteiras dos Estados Unidos. Isso daria um problema. Então, imagina agora, e é o que de fato está acontecendo, e é de fato também desejo para usar a Ucrânia sobretudo, das bases da OTAN no leste europeu. Uma região considerada estratégica demais, satélite, dado a gasodutos, oleodutos, sistemas de defesa para o território russo. Então isso é muito importante. Agora, é bom também entrar no debate uma questão que eu fiz aqui algumas anotações. Yulia Tymoshenko. Vai ser uma peça-chave para a gente entender toda essa questão. Por quê? A Ucrânia, quando ela experimenta o neoliberalismo, um capitalismo acelerado na década de 90, ela não vai ter ganhos, nem econômicos e nem sociais. Por exemplo, a dívida da Ucrânia, ela sobe a números extraordinários, sai da casa de bilhões para a casa de bilhões. Por exemplo, algo em torno de 500 milhões, aproximadamente ali 92, 97, para 2013 bater a casa dos 30 bilhões. A questão da dívida externa salta também de milhões e milhões e milhões, comprometendo o PIB. Isso é um ponto importante. Gastos elevados. O único momento dessa trajetória da nova Ucrânia, assim podemos dizer, que teve um superávit orçamentário foi em 2002. Todos os outros anos bateu em déficit, ou seja, gastou mais do que tinha. Isso gera um problema grave, principalmente lá na frente, daqui a pouco eu explico para vocês, em 2010, quando a Ucrânia se envolveu com o FMI, né? Daqui a pouco a gente chega a esse ponto. Então a gente vai ter uma redução de PIB per capita, ou seja, empobrecimento da população, principalmente, e aí há um aparato muito importante que a gente tem que lembrar de 2010 com dados oficiais da Ucrânia, menos de 1%, 0,003%. Dominava 80 a 85% de toda a riqueza do país. Uma população de 45 milhões de habitantes, 40 ou entrou na linha da pobreza ou até abaixo desta linha. Ou seja, um empobrecimento bastante expressivo, significativo. Só que a gente vai ter também, eu falei agora há pouco da entrada do neoliberalismo, essa entrada ela rasga com as privatizações. E ocorreram bastante. Dentro dessas privatizações, elas permitiram formar bilionários, novos ricos, sugadores do Estado, de certa forma. E uma dessa, Yulia Tymoshenko, ela era dona de uma loja de aluguel de vidros. Olha só, dona de aluguel de vidros. Essa moça passou a ter um exercício de influência muito forte na vida política da Ucrânia. Né? Só para vocês terem uma ideia, em 2001 ela foi presa. Ela ficou 42 dias presa, ela e o marido, né, o Tymoshenko também, dado a desvio, olha só, corrupção, de $1 bilhão para o então primeiro-ministro da Ucrânia, Larazenko. Então isso é uma informação muito importante. Por que é uma informação muito importante? Porque ela passou 42 dias apenas, a denúncia foi retirada, olha só, a denúncia foi retirada, e ela depois se torna primeira-ministra no governo do Yushchenko. E esse tem um ponto crucial, por quê? Reveladas informações, Muniz Bandeira está aí para mostrar essas informações pra gente, de que esse cara, enquanto candidato, recebia apoio financeiro dos Estados Unidos. Ele vence a eleição, ele se torna então presidente da Ucrânia e
Timoshenko passa a exercer grande influência, né? Influência demasiada. O que vai acontecer? Vou dar um salto porque tem aquela questão da Revolução Laranja que o leva ao poder, aos combates, a questão esquerda, direita, capitalismo, ganhos sociais. Há uma força entre os jovens de desejo de entrar para a União Europeia também muito forte. Mas a eleição de 2010 é um ponto-chave para a gente entender um pouco dessa trajetória atual. Que ela vai marcar uma eleição entre Timoshenko e o Yanukovych. O que acontece? O Yanukovych sai vitorioso. Uma das primeiras medidas que ele toma ao poder é abrir inquérito de investigação contra Timoshenko. Timoshenko, então, foi condenado a 7 anos de prisão. Isso, o lado ocidental o acusa de perseguição política, correto? E ele recebe apoio do leste ucraniano, assim também como apoio indiretamente ali da Rússia, né? O que vai acontecer? A dívida externa está muito elevada. Em 2010, a Ucrânia vai recorrer ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, a casa ali de um empréstimo de algo em torno de 15 bilhões, para dar um salto, uma energia a mais ali na questão econômica. Lembrando que 2007, 2008, a crise nos Estados Unidos, 2010, que se estende um pouco mais, 2013, a crise na zona do euro, a própria Primavera Árabe, ou seja, havia ali um sentido de uma crise financeira, uma crise econômica gigante, gigante. E ela também se fez muito presente na Ucrânia. Isso também não pode ser separado, tem que ser ali agrupado a algumas questões. E aí esse empréstimo ao FMI, ele tem uma série de exigências, né? Por exemplo, redução dos gastos em educação, em gastos em saúde, em gastos em infraestrutura, no comprometimento de pagamento da dívida. Outra coisa também, corte nos subsídios do gás. Há interesses aí do oeste, do mundo ocidental capitalista, nas forças energéticas também, que envolve a Ucrânia, que envolve Rússia, né? O que vai acontecer? Yanukovych não vai pagar a dívida. E já em 2011 o FMI corta essa relação. Corta e aperta, pressiona para um pagamento mais expressivo, mais significativo. Aí começam as costuras das alianças políticas. Porque o que vai acontecer? A gente vai ter aquela questão social que eu falei, menos de 1% controlando cerca de 85% de toda a riqueza na Ucrânia. Isso é um ponto crucial, porque é desigualdade, isso gera insatisfação, isso gera desejo de revolta. Isso também é um ponto muito forte. O salário médio da Ucrânia foi considerado, ali em 2013, um dos mais baixos de toda a Europa. Olha só, de toda a Europa, isso não é pouca coisa. Aí agora vamos para os desejos. Para os mais jovens, a entrada da Ucrânia na União Europeia representaria uma vida mais confortável, empregos, viagens, deslocamentos sem barreiras. Correto? Então havia esse desejo muito forte de que, olha, se a gente entrar para a União Europeia, as coisas vão melhorar. Só que o que vai acontecer? Foi criada uma comunidade econômica euroasiática entre Bielorrússia, Rússia e Cazaquistão. Tem uma declaração norte-americana falando que essa aliança, se ela agrupasse também a Ucrânia, ela daria novamente um princípio de surgimento, de resgate da União Soviética. O que todos os países envolvidos, Rússia, Cazaquistão, a Bielorrússia, a própria Ucrânia, fala, não há hipótese alguma disso acontecer. Mas isso, para os Estados Unidos, ficou assim como algo claro, evidente. E por isso não deveria deixar com que a Ucrânia fosse para lá. O desejo da OTAN de chegar à Ucrânia, né? Agora há um ponto crucial também nessa trajetória, né? Vamos lá. A questão da geopolítica. A questão da geopolítica envolve o conflito, o convite informal do Bill Clinton, em 1994, para a Ucrânia fazer parte, só que aí existe uma trajetória importante. A Rússia não é boba. Quando da montagem do porto de Sevastopol, na Crimeia, e o acordo produzido foi até 2017, se tem um porto aqui e uma base militar russa, não pode ter nenhuma base de algum outro país militar, ou seja, cortava qualquer sentido de entrada da OTAN. Esse é o primeiro ponto. Um dos motivos da Revolução Laranja em 2005
foi que, segundo o presidente ucraniano, naquele momento, a base militar russa, dentro de território ucraniano, feria a soberania da Ucrânia e do povo ucraniano. Só que há um ponto crucial. Uma pesquisa em 2012, 2013, revelou que apenas 16% da população da Ucrânia se considerava etnicamente russo. Pouco, né? Mas olha só uma contradição. Mais de 70% dos programas que passavam nas TVs na Ucrânia, mais de 70% russo. Falava, né, a língua russa. Os livros, 80% dos livros que circulam na Ucrânia, língua russa. Ou seja, tem ali uma contradição também muito, muito forte. E aí o que o Yanukovych vai fazer? Em 2013, ele vai assinar no aeroporto a negação total, ou seja, qualquer intenção da Ucrânia de entrar para a União Europeia. Acaba, não vai ter, não tem essa ideia. E isso é também a Ucrânia sinalizando para a comunidade econômica euroasiática, ou seja, uma aproximação com Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão. Aí a parada vai esquentar. E a parada vai esquentar, e é um ponto crucial também para a gente entender, para entrar nesse debate que as pessoas esquecem sobre Ucrânia, Rússia, Estados Unidos e União Europeia, é a denúncia do Tissaryov no parlamento ucraniano em 2013. Esse cara vai falar uma situação gravíssima. Ele vai falar da presença de ONGs financiadas, inclusive por Soros, George Soros, na Ucrânia desde a década de 80. Números gigantescos. E ele vai falar também da Tech Camp. Ele usa a Tech Camp como se fosse um organismo que tem dentro dela especialistas, instrutores de guerras de informações. Inclusive, há denúncias da Tech Camp atuando na Líbia, no Egito, na Tunísia, na Síria, durante a Primavera Árabe. Então, qual era o sentido da Tech Camp atuar na Ucrânia? E ele falava que isso já estava atuando desde 2012. Era de manipular a opinião pública a ser favorável à União Europeia e desfavorável à Rússia. Só que a Ucrânia também tem uma economia da casa ali de 28%, 30% de exportações para a Rússia. E na casa de 30% a 35% de importação da Rússia. E principalmente da questão do gás. Essa questão do gás é muito importante porque essa aproximação entre Yanukovych e Vladimir Putin fez com que reduzisse o valor do gás em 1/3 para a Ucrânia. Então, essa aproximação da Ucrânia com a comunidade econômica euroasiática, ela poderia significar para a Ucrânia mais dinheiro, pagamentos mais baratos, porque o Vladimir Putin exemplificava que tinha ali uma cooperação de parque industrial, de energia nuclear. Olha o perigo, é só lembrar de Chernobyl, 1986, que envolve também essa relação. A questão de armamento, outra coisa também importante, há um conglomerado de conjuntos de forças armamentistas na Ucrânia. A Ucrânia é o 9º país em exportação de armas. E quando você fala de armas convencionais, ela salta para 4º. Então ela também tem um poderio de produção de armas expressivo. Né? Fora também, aí entra quais são os interesses da União Europeia na região. Siderurgia, mineração de ferro, as áreas agrícolas extremamente férteis, dominadas, sobretudo na Ucrânia, de pequenos proprietários agrícolas. Imagina as companhias, as grandes companhias, dentro da mineração, dentro da siderurgia, dentro da própria agricultura, as grandes multinacionais. Não tem como a Ucrânia criar uma competitividade aderindo à União Europeia, um acordo de livre comércio. Ela vai ser sufocada. Foi isso que o Yanukovych percebeu, rejeitou a União Europeia e saltou para se aproximar da Rússia, principalmente através da comunidade econômica euroasiática, que seria expressiva, significativa, com aumento comercial. Só que o Yanukovych também vai jogar uma bola fora, né? Ele vai se aproximar de outros países, foge do interesse russo, Vladimir Putin pressiona, cobra, gera uma tarifa aduaneira mais pesada. Há um reboliço
depois, em 2013 mesmo, isso tudo no mesmo ano, em 2013, o Vladimir Putin chama o Yanukovych para uma conversa, eles conversam, resgatam os planos anteriores, inclusive com mais investimentos da Rússia na Ucrânia. E aí o que vai acontecer é que o parlamento ucraniano vai se revoltar com essa aproximação, porque o desejo do parlamento era desejo, porque muitos políticos ali são patrocinados pelos novos bilionários das privatizações baratas, estatais foram comercializadas bem baratas, e esses novos empresários ricos ucranianos patrocinam políticos na Ucrânia desde a década de 90. Então o parlamento ucraniano também tem essa questão. Começam a pressionar, usam a população mais jovem, olha até que campo na manipulação da opinião pública, para construir uma ideia. E é uma ideia de que, olha, se a gente for para a União Europeia, tudo vai ficar muito bom. Não esquece Rússia, a parada é a União Europeia. Só que esquecer Rússia, há um outro ponto crucial nessa trajetória. E aí é muito importante. Há uma renovação do acordo do Porto de Sevastopol até 2042. Isso foi produzido entre Yanukovych e o Vladimir Putin em 2013. O que diz esse acordo? Não pode ter base militar de outro país na Ucrânia. Acabou. Ou seja, não pode ter OTAN dentro da Ucrânia. Isso fere os interesses norte-americanos, principalmente, de ter um controle maior na região. Porque se você pensar ali, ó, é a Ucrânia, é a Geórgia. Porque se você pensar na Ucrânia, você isola a Rússia, você isola o Irã. Então, é geopolítica purinha. E a fala do Vladimir Putin, recentemente feita como resposta a uma jornalista, foi muito importante. Vocês querem instalar sistemas militares na fronteira com a Rússia. Por quê? Imagina a Rússia fazendo isso perto de vocês. Então, trouxe aqui argumentos, fatos. O professor Muniz Bandeira nos deixou de presente uma vasta obra sobre essa nova geopolítica. Esse livro aqui, A Desordem Mundial, do Muniz Bandeira, tem muito a nos informar sobre essa conjuntura da geopolítica atual. Tranquilo? Isso foi só um pedacinho do que eu gostaria de que as pessoas se dedicassem mais a estudar para falar sobre o assunto, né? E não ficar nas mesmices, né, de repetições, porque um falou, outro falou. Espero ter contribuído para a diplomacia. Abraços.